pessoal. Vamos continuar o que estávamos falando da última vez, falando sobre Gênesis. Quem tem Bíblia, por favor, abra em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Continuando a falar o que a gente falou da última vez sobre Gênesis, a gente está falando sobre a formação do homem. A última vez, quando a gente falou que Deus criou os céus e a terra, mas ainda não tinha criado o homem. E a gente falou que ainda Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. E também que não havia nem planta e nem erva sobre a terra. Mas somente Deus existia naquele lugar. Então, vivendo a minha vida, teve momentos que eu não tive nada. Então, não tinha plantas no campo, não tinha erva no campo, também não chovia, e também não tinha quem lavrasse o solo. Essa era a imagem da terra que Deus tinha feito. E mesmo que tivesse nessa situação, se Deus estivesse ali, nada disso se tornava problema. Por quê? Porque Deus tem poder para resolver todos esses problemas. Em 1969, eu estava em Kimcheon, em Gyeongbu. E naquele tempo eu orei pedindo para fazer o retiro das crianças. E passando por uma semana, a gente planejou que por uma semana a gente pudesse pregar para as crianças, escutasse a palavra, pregar o evangelho. Eu tinha esse plano, mas cada vez que a gente planejava fazer esse retiro, a única coisa que a gente podia ver é que a gente não tinha nada. Para poder preparar comida, a gente precisava de dinheiro, mas não tinha nada. E também a gente precisava alugar um ônibus para passar pelas montanhas, mas não tinha dinheiro para isso também. Então, a gente tinha que fazer muitas coisas, mas a gente não tinha nenhuma condição para fazer nada. Então, a gente frequentemente pensava, será que isso vai ser possível? Será que esse trabalho vai poder ser feito? Então, todas as noites, alguns irmãos se reuniam e a gente orava junto. E esses irmãos eram irmãos que vendiam coisas durante o dia. E eram irmãos muito pobres. Eram irmãos que pegavam o peixe e levavam lá para o interior bem longe. Eram irmãos assim. E à noite, quando eles voltavam voltavam muito cansados. E quando eles vinham à noite, a gente se reunia em círculo e orava. E depois que a gente falava um pouco sobre a palavra da Bíblia, a gente começava a orar. Então, uma pessoa orava e depois a outra orava. Aí depois, quando um acabava, o outro começava a orar. E quando a gente acabava a oração, todo mundo estava dormindo. Então, frequentemente tinha muitas pessoas que estavam com a cara na Bíblia dormindo. E tinha pessoas que babaram sobre as suas Bíblias e deixavam as suas Bíblias encharcadas.
E depois que acabava a oração, todo mundo voltava para sua casa. Aí no dia seguinte, novamente se reunia e orava de novo. Mas não tinha nada preparado, nada mudou. Mas o nosso coração começou a mudar. Quando a gente começou a orar, como a gente pode fazer isso? A gente não tem nada. A gente começava a oração com desesperança. É tão bom que ainda bem que não gastava nada para poder orar. Então, para a gente ligar para os Estados Unidos, a gente gasta muito para fazer isso. Mas a oração é uma ligação muito mais distante, porque você está ligando para Deus, mas ainda bem que isso é de graça. E a gente continuamente orou. E depois de uns 10 dias de oração, o nosso coração começou a mudar pouco a pouco. A gente orava, mas a gente pensava, será que isso vai funcionar só porque a gente ora? A gente ora, mas será que isso vai adiantar? Mas eu acho que esse problema não vai mudar. O que a gente faz? Não, isso não faz sentido. Ninguém tem dinheiro. Mas como a gente vai poder cuidar desse problema se a gente precisa de muito dinheiro? E a gente orou por uns 10 dias. E depois disso, um pequeno coração começou a surgir. Mesmo que a gente não tenha dinheiro, se Deus trabalhar, não existe nada que Deus não possa fazer. Então começou a surgir o coração de que Deus pode trabalhar. Não que a situação mudou, mas a fé de que podia ser feito começou a surgir no nosso coração. E assim, novamente, nós começamos a orar. Oramos por mais uns 10 dias. E depois de uns 10 dias, o meu coração, pouco a pouco, começou a mudar. Realmente, se Ele é o Deus, por que Ele não vai fazer isso? Isso é um trabalho que Deus se agrada. Então Ele vai realizar. Então Deus irá trabalhar por nós, dentro de nós. E nós continuamos a orar por isso. E depois, quando a gente orou por um mês, nada mudou. Nenhuma situação mudou. Mas o surpreendente é que Deus começou a trocar o nosso coração. Quando a gente orou por mais ou menos um mês, Deus vai responder essa oração por nós. Não é o nosso trabalho, isso é o trabalho de Deus. Mas por que Deus não vai nos ajudar? A gente orou por um mês, nada mudou. Mas o nosso coração começou a mudar incrivelmente. E depois, sabe o que começou a acontecer? Deus, por favor, dê-nos dinheiro. Deus, dê-nos força para resolver isso. Deus, abra o caminho. A gente começou a orar assim, mas depois de um mês, o nosso coração mudou. A gente já não estava mais orando, Deus, por favor, nos ajude nisso. Deus, a gente acredita que o Senhor vai nos ajudar. Deus, a gente acredita que o Senhor vai cumprir isso. Muito obrigada. Chorando, nós pudemos orar, agradecendo diante de Deus. Quando a gente pensava, mesmo Deus querendo trabalhar em nós, mas se o nosso coração rejeitar isso, como Deus vai poder trabalhar? Vai se tornar impossível. Porque Deus começa a trabalhar no nosso coração. Então, mas Deus, estando vivo dentro do nosso coração, eu pude descobrir que esse problema não era meu, mas era do Senhor. E isso foi incrível. Porque no meu coração já não tem mais Deus. Então, isso é problema. O problema não é que eu estou doente. Mas o problema é que eu não tenho o Senhor que vai me tirar dessa doença. O problema não é que eu sou pobre.
O problema é que eu não tenho Deus para resolver essa pobreza do meu coração, que é problema. Independente do que seja na nossa vida, nós podemos nos deparar com a tristeza, nós podemos nos deparar com o sofrimento, nós podemos ter esse e aquele problema. Quem é que não tem esses problemas? Mas nós não temos forças para vencer a isso. Nós não temos capacidade. Mas Deus tem esse poder. Se Deus estiver em nós, se nós nos tornarmos um com Deus, todos os problemas de Deus se tornam nossos problemas. Todos os nossos problemas se tornam problemas de Deus. Porque Deus não tinha dinheiro, Ele não pôde criar os céus e a terra? Por acaso, alguma vez, Deus não pôde fazer chover porque faltou dinheiro? Deus, por alguma vez, Jesus não pôde curar alguma doença porque Ele não tinha dinheiro? Pessoal, vocês se prendem ao dinheiro, não Deus. Vocês se prendem à situação, não Deus. Então, é uma coisa exata de que Deus está vivendo dentro de nós, mas nada se torna problema. Uma vez eu fiquei com muita dor no ouvido. E diante do retiro, estava muito calor. E eu, junto com os meus familiares, fui para a praia. Mas na praia entrou água no meu ouvido. E começou a sair pus do meu ouvido. Eu sofri muito. E a cada momento que eu andava, fazia cum, cum, cum no meu ouvido. E começou a sair água do meu ouvido. E um dia, por causa desse problema, eu orei diante de Deus. Deus, eu tenho que fazer essa conferência, mas eu estou com muita dor no ouvido. E por um lado do meu coração surgiu, nossa, será que desse jeito eu não vou acabar ficando surdo? Começou a surgir um medo em mim. E se entrar pus no meu cérebro e eu morrer? E outro coração que eu tive. Esse ouvido é meu? Esse corpo todo pertence a Deus. Mas se eu pregando o evangelho, Deus que precisa que eu fique surdo, então Deus vai fazer eu ficar surdo. E eu estou vivendo pelo evangelho. Se Deus precisa que eu morra, então eu vou ter que morrer. Então esse ouvido não é meu, esse ouvido é de Deus. Então esse tipo de coração começou a entrar em mim. Então esse problema do ouvido já não era meu problema, era problema de Deus. E eu agradeci por essa dor no ouvido. Senhor Deus, esse ouvido é meu? Não, esse ouvido é do Senhor. Se o Senhor precisar que eu fique com dor no ouvido, então me dê essa dor. Se o Senhor precisar que eu seja curado, então que o Senhor cure o meu ouvido. E agora esse problema já não era mais meu, esse problema era um problema de Deus. E depois disso tudo, eu falei, Deus, eu deposito esse problema nas suas mãos. E depois eu tirei um cochilo. E eu acho que eu dormi por uns 30 minutos. E quando eu acordei, eu pensei que lá na fronha ia estar molhado com água. Mas estava sequinha. E eu pude sentir na hora que meu ouvido foi curado. Eu bati no meu ouvido. Até pouco tempo atrás, o meu ouvido estava bem ruim. Mas, mesmo depois de 1 hora passar, Deus tinha feito meu ouvido ficar perfeitamente curado. Eu gosto muito dessa palavra de Gênesis capítulo 2. No versículo 5 está falando que Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Não havia planta do campo na terra.
e nenhuma erva do campo. Não tinha nada ali. Mas se Deus estiver ali, então, se Deus estiver ali, nenhum problema se torna problema. Então, nessa terra, Deus começou a trabalhar. Deus criou o homem do pó da terra. E ele criou muitos animais, criou muitas árvores. Então, isso daí foram mudando através de Deus. Foi assim que o Jardim do Éden mudou. Algumas pessoas têm vazio no coração. O meu irmão mais velho, quando ele faleceu, ele morreu porque ele teve câncer no fígado. Então eu vi meu irmão mais velho, ele tendo câncer e morreu. E meu irmão, em 1965, ele recebeu salvação. E ele viveu muito feliz. A vida que ele começou a viver era muito diferente. Em 1968, eu saí do exército. E depois que eu saí do exército, eu vi meu irmão, ele estava muito mudado. Ele voltou para o mundo. E depois de alguns anos, ele faleceu. E eu me lembro claramente do meu irmão quando eu estava no exército. Então, no dia 3 de outubro, que eu entrei no exército, antes de ir para o exército, eu fiquei lá na minha terra natal 3 dias com o meu irmão. E meu irmão falou, vamos lá pegar algum trigo. E eu fui para a fazenda para fazer isso. E o dia inteiro a gente colhendo, a gente conversou. E colhendo os trigos, eu conversei sobre a Bíblia com o meu irmão. E também a gente sentou lá na pedra e falou sobre a Bíblia. E o coração do meu irmão estava cheio do Evangelho naquele momento. Naquele momento, meu irmão estava cheio de Deus no coração. Eu pude sentir que Deus estava vivo e trabalhando dentro dele. Meu irmão estava cheio de esperança. Porque Deus, ele cria esperança em nós. Mas depois de 3 anos eu voltei para casa, meu irmão estava muito diferente. Meu irmão, ele abandonou a Deus e estava aprofundado no mundo. Dentro do coração dele já não tinha mais Deus. O coração dele, ao invés de ter esperança, estava cheio de desesperança. E durante o dia das ações de graças da Coreia, eu fui para casa e ele estava bem doente. Eu falei, mano, você parece muito doente. Eu falei, vamos para Daegu, vem para Daegu e eu vou te levar para o hospital. E meu irmão falou para mim, tomara que fosse câncer. Eu não tenho mais vontade de viver nesse mundo. Eu me esforcei tanto para viver nesse mundo, mas eu não tenho esperança nenhuma. Eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança nos meus filhos, não tenho esperança na minha casa. Eu não tenho esperança nenhuma, por isso eu não consigo mais viver. Então agora, meu irmão estava com o coração distante de Deus. Antes, quando ele estava perto de Deus, ele estava cheio de esperança. E depois de um tempo, o meu irmão ele acabou falecendo com câncer no fígado. Quando eu vi isso, eu pensei profundamente.
vir aqui escutar a palavra, às vezes parece que não é importante. Mas escutando a palavra, quando Deus estiver vivo dentro do meu coração, a esperança começa a surgir no nosso coração. Se Deus estiver vivo dentro do seu coração, mesmo que você tenha uma situação muito ruim, isso não é problema. Quando Jesus estava com os discípulos na terra, Jesus viveu com os discípulos. Então, quando não tinha vinho, isso se tornou problema. Quando a onda ia virar o barco, isso se tornou problema. Quando 5.000 homens não tinham o que comer no deserto, isso se tornou problema. Quando a filha de Jairo morreu, isso se tornou problema. Enquanto Jesus estivesse com eles, qualquer problema, difícil que fosse, nada se tornaria problema. Então, durante a minha vida também, não é que eu não tenho problema. Eu tive vários grandes problemas. Mas porque o Jesus Cristo que está dentro de mim, Ele cuidou disso tudo. Através desse Senhor, eu pude viver e me alegrar. Então, se a gente colocar comida dentro da geladeira, não vai estragar. Porque a geladeira é fria. Não tem como um fungo viver dentro da geladeira. Então, se a gente colocar sal no peixe, ele não vai estragar. Então, se Deus estiver vivo dentro do nosso coração, então a tristeza não vai poder viver dentro do nosso coração. O sofrimento e a desesperança também não vão poder permanecer no nosso coração. Assim como no deserto, quando venta, então a areia se espalha. Assim também, se Deus estiver no nosso coração, assim também o vento da felicidade e da alegria vai se espalhar no nosso coração. Então, vivendo com Deus, eu não tinha nada no começo, mas Deus estava vivo dentro de mim. De manhã eu acordava e orava diante de Deus. Eu abria a Bíblia e lia. Então, quando eu acordava, eu não lia somente a Bíblia, mas eu encontrava o coração de Deus dentro da Bíblia. E o meu coração se encontrando com o coração de Deus, o meu coração se aproximava de Deus, eu sentia Deus e eu podia experimentar Deus. Então, naquele momento eu não tinha nada, mas porque eu tinha Deus, então eu tinha esperança no meu coração. Então, mesmo não tendo nada, eu pude comprar a terra para o centro de retiro. Então, mesmo que eu não tivesse nada, a gente pôde construir o centro de retiro. Mesmo não tendo nada, a gente pôde começar a transmissão. Não tendo nada, a gente começou a construir igrejas, enviamos missionários, começamos a IYF. Sempre que nós começamos algo, sempre foi desesperança. As pessoas falavam para mim que eu tinha somente um grande sonho. Mas eu não tinha como negar o coração de Deus que estava vivo dentro de mim. E todos os dias eu podia experimentar que Deus estava vivo e trabalhando dentro de mim. Muitas pessoas ficaram contra mim e quiseram me desprezar, mas não houve ninguém que pôde me vencer.
Na Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu briguei muitas vezes. E frequentemente eu falo na igreja. Eu sou uma pessoa que briga. Eu brigo com a minha esposa. Eu também brigo com os irmãos da igreja. Eu também brigo com os pastores. Eu também brigo com os irmãos e também brigo com a minha pessoa. E sempre que eu brigo, eu venci. Então, através dessas brigas e para ser vencedor, eu vi mudanças acontecendo em mim e quão incrível isso foi. Pessoal, não achem que é um problema você ser pobre. Se você tem um problema, é só uma coisa. É só que seu coração está distante de Deus. Esse é o único problema. Se o seu coração se tornar um com Deus, se o seu coração se tornar um coração com o de Deus, desde então, todos os problemas que você se deparar já não são mais seus problemas, mas são problemas do Senhor. A terra estava vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E não tinha nada, e parecia que nada ia dar certo. Mas o problema, é que não foi o homem que começou a trabalhar ali, foi Deus. Então, a partir desse momento, a terra começou a mudar, as ervas começaram a nascer, começou a dar flores, os frutos começaram a nascer, as aves cantaram. E assim, até enquanto as borboletas voavam, as flores nasciam, e a partir dali, Deus começou a criar o mundo. Deus continuamente está fazendo isso em nós. Deus está trocando seu coração escuro para um novo coração. Esse seu coração vazio, Deus está fazendo nascer frutos e flores. Deus vai transformar seu coração dessa forma. Deus trabalhou dessa forma no meu coração. E nós podemos ver Deus trabalhando dessa forma em todos os seus corações, estimados audientes. Não digam que esses seus problemas são problemas, mas digam que você está distante de Deus, isso é problema. Isso é desesperança. Enquanto Deus estiver conosco, vocês não podem dizer que a tristeza é tristeza, que o sofrimento é sofrimento. Enquanto você estiver com Deus, o sofrimento já não pode ser mais sofrimento. Então, a gente vai continuar na próxima vez. Muito obrigado. Até logo.